Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Você vai pegar o seu livro 2 e vai abrir na página 56. Nós vamos continuar falando sobre textos que apresentam dados. Olha lá, na página 56 é o texto que nós lemos, né? Sobre a germinação. Como que é mesmo o nome desse tipo de texto? Isso, texto de divulgação científica. Nesse texto aqui, ele estava o quê? Nos explicando e mostrando sobre a germinação de uma semente. O que ela precisa ter, como que tem que estar as condições do ambiente para ela brotar. Quando ela não brota, qual que é o termo que nós usamos? Dormência. O que é a latência, certo? Então agora na página 57, nós vamos lá. Para entender o texto, nós vamos fazer a interpretação do texto que nós lemos. Qual é o assunto principal desse texto, pessoal? É a germinação, isso mesmo. Então, acompanha ali no livro digital que eu vou colocar a resposta. Então, o assunto principal é a germinação de sementes, certo? Número 2. O texto explica como as sementes germinam. O que as sementes precisam para germinar? Então, o que o texto fala para a gente? Que ela precisa de temperatura, de água, do ambiente adequado, não é? Então, vamos escrever isso? Então, vamos lá. Para que as sementes germinem, é preciso de água, luz, temperatura e oxigênio. Comi o I aqui, coloquei o O. Oxigênio adequados, né? Tudo em quantidade e tempo adequado, não é? Número 3, vamos lá. Mesmo com as condições favoráveis, todas as sementes germinam? A gente viu que não. Por quê? O que acontece com elas? Elas estão em dormência, né? Elas estão dormentes. Então, vamos lá. Não. Porque algumas se mantêm dormentes. Muito bem. E número 4. Para explicar a germinação, o texto também precisa explicar o que é dormência. Leia a explicação apresentada nesse parágrafo e o significado de evolução que está no glossário. Por que a dormência é um processo evolutivo? Então, vamos voltar lá no texto, vamos ler lá. O que significa evolução aqui no glossário? Evolução é o processo por meio do qual os seres se adaptam ao meio ambiente ao longo do tempo para garantir a sobrevivência da espécie. E aqui, quando ele fala de dormência, olha lá. Vou só achar o parágrafozinho aqui. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras sementes, mesmo em condições ambientais, eu vou marcar com o mouse para vocês verem onde que eu tô, tá? Aqui, ó. Mesmo em condições ambientais favoráveis,
não conseguem germinar, sendo por isso consideradas dormentes. A dormência é um processo de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais e, com isso, conseguem distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo, certo? Então, vamos lá responder no número 4, porque a dormência é um processo evolutivo. Porque na natureza, a dormência faz com que as sementes demorem para germinar, né? E assim a espécie vive por mais tempo. Então, vamos escrever? Porque na natureza, a dormência faz com que as sementes demorem para germinar e assim a espécie vive por mais tempo, certo? Número 5. Perceba que há no texto muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. De qual área? Consegue descobrir? Pinte no quadro que indica essa disciplina. A gente está falando de história? Não. Artes? Não. De matemática? Também não. Da música? Não. Da geografia? Não. E da ciência que está aqui no meio? Sim. Então, eu vou pegar aqui o meu lápis. Vamos. Opa. Ah, tá com o zoom ativado. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou marcar aqui. Vocês já sabem, né? Vamos fazer o xizinho aqui na ciência, ok? E assim, para vocês saberem, vocês sabem qual é a área da ciência que estuda as plantas e os vegetais? A botânica. Então, é a ciência da biologia botânica que estuda sobre as plantas, certo? Vamos lá para a letra B, que está na página 58. Com a ajuda do professor, no caso aqui, você vai se precisar pedir ajuda do responsável, ok? Com a ajuda do professor, copie do texto palavras que tenham a ver com a disciplina. Quais palavrinhas pode ser que a gente pode escrever ali, pessoal? Que tem a ver com a disciplina da ciência, da botânica que nós falamos. A germinação, por exemplo. Germinação. O que mais? O que está germinando que nós falamos? Semente. Sementes. O que mais que nós falamos também que tem a ver? Planta. O que mais tem a ver com a ciência? Isso, escutei criança falar a luz. O que mais? O oxigênio, ótimo. Oxigênio, tem criança falando também, que é o que a planta precisa para respirar. O que mais que nós ouvimos? Vegetais. E as condições ambientais também são palavras que a gente pode colocar aqui? Sim, porque ela precisa daquele ambiente próprio, né? Condições ambientais. Espécies, né? Que nós ouvimos, são as espécies das plantas.
E colocamos a palavra evolução? Não, vamos colocar então evolução. Então, olha lá, nós fizemos juntos a letra B. Pegamos palavras que tenham a ver com essa disciplina que nós marcamos na atividade anterior, ciências. Então, sobre as ciências, nós vimos no texto algumas palavras que remetem a essa aula. Germinação, espécies. Quando a gente fala de espécies também, de animais, por exemplo, que nós estamos vendo na aula de ciências, não tem a ver? Evolução da espécie dos animais também não tem a ver? Olha só, são palavras que a gente está usando aqui na ciência das plantas, mas também que a gente usa lá na ciência dos animais. Vejam só. E por fim não, o exercício 6, tem o 7 também. Como você explicaria a germinação de sementes a um colega? Como que você vai dizer para uma pessoa como que funciona a germinação de uma semente? Você vai pensar com as suas palavrinhas que forma que você iria explicar. Lembra lá, o que a planta precisa para germinar? Como que você vai? Só joga lá em qualquer lugar? Você tem que colocar onde? No lugar com terra. E aí, como que é o processo? Vão ser todas as sementes que você vai plantar que vão germinar? E a palavra germinação? Será que todos os seus colegas sabem o que significa? Você poderia usar, por exemplo, lá no seu glossário, no seu vocabulário, explicando o significado da palavra germinação, por exemplo, não é? Dando sugestões, ok, turma? Então, olha lá. Eu vou dar uma sugestão de resposta para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Germinação é a transformação da semente em plantinha, né? Em plantinha. Mas, como foi que a gente falou? Nem todas viram, né? Nem todas as sementes viram plantinhas, não é? Porque elas precisam do quê? De condições favoráveis e adequadas, né? Condições adequadas de água, oxigênio, luz, que mais? E mesmo com tudo isso, né, ela pode não brotar, ela pode ficar dormente, ela pode ficar dormindo por um tempo, né? Mesmo com tudo isso, existem algumas sementes que ficam dormentes, ou seja, ficam dormindo por um tempo, não é? Ó, eu coloquei uma sugestão, mas o que eu estava falando para vocês? Você pode explicar como é o processo da germinação do seu jeito, você vai usar as suas palavras. Então, o que precisa para a planta germinar? Você vai explicar lá que nem todas vão brotar, né? Número 7. Considerando que existem textos que servem para informar, divertir, instruir, para estimular nossa imaginação, para que serve o texto germinação? Assinale. Para encantar, contando uma história imaginada por um escritor? O texto da germinação nos fez isso? Não.
para instruir, ensinando a plantar uma semente? Pode ser. Vamos ver o último. Para ensinar, explicando o que é germinação e como ela ocorre? Exatamente. Nesse caso, a opção 3 é a que está mais completa. Então, no número, essa opção 3 é a resposta. Então, considerando que existem textos que servem para informar, divertir, instruir, para estimular nossa imaginação, para que serve o texto germinação? Para ensinar, explicando o que é germinação e como ela ocorre. Certo, turma? Então, hoje nós fizemos a interpretação de um texto de dados científicos, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês hoje. Nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Se cuidem, turma! Tchau!